Fala pessoal, nos últimos vídeos a gente viu um pouco sobre o funcionamento básico do AMIS e nesse vídeo eu queria mostrar um pouco sobre o funcionamento interno do AMIS, como ele processa esses valores, como ele realiza essas operações, certo? Basicamente, como era de se esperar, como a grande maioria dos computadores, ele vai realizar as operações no sistema binário, ou seja, ele vai usar os algarismos 0 e 1 para representar os números, certo? Cada endereço de memória do AMIS, cada endereço desse e o acumulador é um endereço de 8 bits, ou seja, tem 8 espacinhos aqui, onde o computador pode inserir ou um 1 ou um 0, ok? O acumulador é a mesma coisa, ele vai ter 8 espaços, onde ele pode inserir ou um valor 1 ou um valor 0. Essa sequência de bits vai formar o nosso número em notação binária, ok? Em computação, a gente fala que 8 bits equivale a 1 byte. O byte é uma unidade de medida de tamanho em computação, que equivale a 8 bits, certo? Para quem não tem noção sobre sistema binário, vou estar deixando um vídeo aqui. E é isso aí. A grande questão é que se o AMIS trabalhasse em sistema binário puro, ele não teria como representar os números negativos, só os números positivos. E para representar esses números negativos, a alternativa escolhida por ele foi utilizar a notação em complemento de 2. Eu vou estar deixando outro vídeo aqui sobre o complemento de 2. Então, se você não sabe nada de complemento de 2, não é uma coisa difícil, é uma coisa simples. Você pausa esse vídeo aqui e vai assistir o outro. Depois você volta, beleza? Mas basicamente explicando, só para recapitular, os números positivos em complemento de 2 vão ser representados do inicial, que é o 0, até o número intermediário, que é a metade do intervalo de representação, que seria o 127. Então, os números positivos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e etc., que são esses daqui, são representados no formato original deles, aqui no AMIS. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 127. Porém, quando você digitar um 128 aqui no AMIS, igual eu digitei aqui, o valor que o AMIS entende para aquele número não vai ser mais o 128. Vai ser o número menos 128, certo? Se você digitar, não é simplesmente um negativo não, porque quando você digitar o 129, no AMIS aquilo vai corresponder ao menos 127, certo? Se você digitar o 255, aqui pro AMIS vai ser o menos 1, certo? Isso a gente entende se a gente entender a notação em complemento de 2, que é bem simples, ok? Tem uma fórmula direta aqui para você converter esses valores, que seria você pegar o 256 menos o número que você está digitando aqui no AMIS. Então, sei lá, eu vou digitar o número 254. Que valor corresponderia a que valor corresponderia isso para o AMIS? Eu vou pegar 256 menos 254, vai dar 2. Como o 254 é maior ou igual que 128, vai ser 2 negativo. Então, o 254 no AMIS equivale ao menos 2, ok? Se você não entendeu isso muito bem, eu aconselho a assistir algum vídeo sobre complemento de 2, porque eu falei muito por alto aqui, e talvez seja um pouco confuso isso. Mas no fim das contas é até bem simples, ok? Você simplesmente, os números positivos vão ser representados do 0 ao 127 e os negativos do 254 até o 128, entenderam? 255 até o 128, ao contrário, né? O 255 é o menos 1, igual a gente está vendo aqui. O 254 é o menos 2, o 253 menos 3, até o 128, que é o menos 128, que é ele mesmo, negativo, certo? Então, qual é o nosso intervalo de representação? Para os positivos, o mínimo é o 0, se eu considerar o 0 positivo, né? Ele é não negativo, na verdade. E o máximo é o 127. Então, o 127 é o maior número positivo que a gente vai poder trabalhar aqui no AMIS. Já os negativos, o complemento de 2 tem essa curiosidade, que ele tem um número a mais para ser representado. Então, ele vai do menos 1 até o menos 128, certo? Beleza. E o que isso quer dizer? Que no AMIS a gente vai estar limitado nesse intervalo. Se a gente tentar inserir um número maior do que esse, o AMIS não vai reconhecer, porque seria o caso do overflow. Inclusive, se eu somar, por exemplo, sei lá, 120 mais 120, o resultado que eu esperaria ser 240 não vai ser 240. Ele vai
vai extrapolar a capacidade de representação do AMES. Por quê? Porque como a gente viu, o AMES tem 8 espaços de memória, né? 8 bits para representar os números. E esses números estão em complemento de 2, certo? Então ele não conseguiria representar o 240. A mesma coisa para números maiores que esse ou números menores, né? No intervalo negativo, menores que menos 128, ok? Então o vídeo de hoje vai encerrando aqui. Muito obrigado por assistir e no próximo vídeo eu vou falar sobre as flags. Agora que a gente já viu como funciona como é o funcionamento interno do AMES, ele tem 8 bits de informação, cada endereço de memória e o acumulador, e também que o intervalo de representação dele positivo vai do 0 ao 127 e do menos 1 ao menos 128, lembrando que qualquer valor acima disso não é representável pelo AMES, seria um overflow, né? Um estouro da representação do AMES. Certo, pessoal? Um abraço, fui!